Investidores, vamos nesse vídeo para o nosso giro diário aqui do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, que tem o BTC sendo cotado aos 58.200 dólares nesse momento, com uma leve valorização de 1,20%. Nesse vídeo a gente vai iniciar fazendo uma análise com gráficos, repercutindo então esse momento de preço para o Bitcoin. E aí na segunda parte do vídeo a gente vai falar de fatos e dados aí, coisas interessantes estão acontecendo, um movimento importante rolou aí nos últimos dias com os bitcoins do governo americano e bancos centrais também realizando movimentações aí que nos chamam a atenção. A gente vai repercutir isso e muito mais na segunda parte do vídeo. E é recomendado que você que tem capital exposto ao Bitcoin, mercado de criptomoedas, fique com a gente até o final, porque aqui a gente vai falar de gráficos, fatos e dados que impactam o mercado. E você sabe que para que você tenha sucesso é importante você estar sempre bem informado. Então, no gráfico, investidores, o Bitcoin segue aqui em uma tendência secundária de baixa, né? Vejam que o Bitcoin vem deixando topos e fundos descendentes desde lá de maio, certo? Ó, fundo, topo, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente. Então, uma tendência de baixa que se iniciou lá em março, porém que é apenas, olha só, uma tendência secundária que está rolando dentro de uma tendência primária que é de alta, certo? Então, a trajetória do Bitcoin nesse ciclo segue ascendente, contudo, de março para cá a gente entrou em um processo corretivo que desalavancou o mercado, colocou aí, deu um reset, né, nos indicadores da própria análise técnica, indicadores on-chain, indicadores do mercado de derivativos. E aí, olhando aqui essa foto dessa movimentação, né, em que já faz parte desse período que o Bitcoin entrou nessa tendência de baixa, a gente tem aqui as zonas que a gente vem mapeando de suporte e resistência. Então, a resistência, que aqui no momento é a mais imediata, está aqui em 61.900 dólares. O Bitcoin não conseguiu romper esse nível, tá vendo? Ele bateu e ficou aqui. Foi rejeitado por esse nível de preço. A próxima região de resistência já vai estar lá em cima em 67 mil dólares, né? E ele está preso aqui, né, entre o suporte dos 57.200 e a resistência dos 61.900. Então, BTC dentro desse range aqui no curto prazo, né, nesse curtíssimo prazo aqui, vamos colocar em 4 horas, olha só. Bitcoin fez aqui um movimento de impulso, né, ele fez um impulso, fez uma correção, fez um novo movimento de impulso, só que ele não conseguiu romper esses níveis aqui, tá vendo? E ele acabou nesse momento aqui a gente tá falando de curtíssimo prazo, isso aqui muda de uma hora para outra, mas a gente tem aqui um fundo descendente em relação a esse fundo aqui, em um momento que o Bitcoin não conseguiu, então, se projetar acima lá da região dos 61 mil dólares, demonstrou fraqueza nesse momento, era um momento importante, então a gente fica ligado aí, porque volatilidade negativa pode acontecer no Bitcoin nesses próximos dias, nessas próximas horas, até quem sabe, mas como a gente sabe, e foi falado aqui no início, a gente tem ainda o Bitcoin em uma trajetória ascendente de preços, né? A dominância do Bitcoin segue também nesta mesma trajetória ascendente, né, investidores? Olha só, é bem possível ainda que essa dominância, olha só, antes dela cair realmente, dela entrar naquele movimento de queda que vai colocar o mercado na alt-season, é possível ainda a gente ver ela voltando a subir, se aproximando lá da região dos 60%, né? Então, o Bitcoin mantendo uma força relativa positiva em comparação com os outros ativos da indústria, né? Olha só, Bitcoin, Ethereum contra Bitcoin, né? Também aqui fraca, perdeu força, veio testar esses níveis aqui, que são níveis de suporte, tá vendo? Topos deixados dentro desse nível aqui. Foi aqui que a ETH contra o BTC veio parar com a movimentação daquela última semana, da semana passada. Quando a gente olha o Total 3, que é o valor de mercado das altcoins, excluindo Bitcoin e Ethereum, a gente tem aqui, por enquanto, um movimento que, na minha interpretação, é uma onda 2 que está procurando formar a sua base. Fizemos uma onda 1 e agora a gente está fazendo uma onda 2 para consolidar aqui em algum ponto essa base, né? Para que a gente tenha, então, o mercado retomando a trajetória ascendente, o que, na minha interpretação também, e de acordo com tudo que a gente estuda aqui diariamente sobre o mercado, a gente pode acreditar que esse movimento ascendente
ele deve ganhar força com o nosso avanço aí para essa fase final do ano, né? E aí, acredito que a gente vai iniciar esse movimento, então, de onda 3. A onda 3 é a onda mais forte, né? Então, bom, nesse processo aqui, a gente tem muitas altcoins que, inclusive, não acompanharam exatamente esse movimento, né? Esse primeiro movimento de impulso aqui não foi acompanhado por muitas altcoins que nem entraram em bull market ainda, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer no desenvolvimento aí do mercado e a gente vai seguir acompanhando porque as perspectivas, como vocês sabem, são otimistas e, enfim, não preciso ficar repetindo a todo momento os porquês. Quem está acompanhando as análises do canal e que está acompanhando o desenvolvimento do mercado sabe o porquê do otimismo, sabe quais são os catalisadores, quais são os fundamentos que justificam o nosso otimismo com o mercado, apesar desse momento corretivo aqui, o que é absolutamente natural, né? Investidores mais experientes interpretam isso aqui com bastante maturidade e não se assustam com esses movimentos. Enfim, às vezes o cara chegou um pouco depois aí no mercado, o cara é mais recente de mercado, então ele acaba sendo envolvido por tudo o que acontece nesse vai e vem aqui, né? Ele vai ficando triste, fica animado, fica triste, fica animado, fica triste, fica animado. Mas o mercado é um processo de aprendizado diário e cada dia a mais é um pontinho a mais de experiência que a gente vai ganhando. E aí a gente vai aprendendo a ter mais estabilidade também no nosso emocional para a gente viver isso aqui, que é uma grande loucura, né? E de acordo com esse medidor de sentimento do mercado da Alfractal, a gente atingiu um ponto aqui de neutralidade, né, no sentimento dos investidores nesses últimos dias. A gente está falando aqui de curtíssimo prazo, olha só. Alguns dias atrás a gente chegou a atingir um sentimento muito bearish, né, que é aquele sentimento do urso, né, investidores. Porém, esses aqui sempre representam bons momentos para você se posicionar no mercado, aumentar a sua exposição, tá vendo aqui, ó? Quando a gente tem sentimento bearish no mercado. Claro que isso falando em uma tendência de alta, né? Se a gente tiver em uma tendência de um ciclo de alta, se a gente está em uma tendência de baixa, é outra história. Durante um ciclo de baixa, a conversa é outra, assim como era outro teor de conversa que a gente tinha aqui nesse canal lá em 2022, né? Enfim, então, o mercado em uma tendência de alta, a gente interpreta as situações de uma maneira diferente, de acordo com esse gráfico que tem pra gente aqui, que traz pra gente o score de acumulação, né, os momentos de maior acumulação durante o desenvolvimento dos ciclos. A gente vê que a gente voltou para um cenário aqui de forte acumulação, tá vendo? Esses pontinhos aqui voltaram a se apresentar nessa cor mais forte, que mostra pra gente que a atividade de acumulação no mercado tá frenética, né, investidores? E olha só, essa abordagem que é muito interessante, que falando aqui de horizonte temporal no ciclo, né? Depois do halving de 2016, 8 meses depois a gente teve o rompimento do topo anterior com uma nova máxima histórica. Então, depois desse halving aqui, 8 meses depois foi quando a gente foi ter, de fato, o rompimento desse topo aqui, certo? No halving de 2020, 8 meses depois também foi quando a gente foi viver um momento de nova máxima histórica no Bitcoin. Mesma coisa, história se repetindo, olha só. Halving foi aqui, 8 meses depois o Bitcoin rompeu. Isso aqui já foi fim do ano aqui, mais ou menos fim do ano aqui também, né? Então, se a gente basicamente ignorar aquele hype que foi causado pelo lançamento dos ETFs de Bitcoin, né, e a gente levar em consideração, então, uma perspectiva só com base no halving e nos rompimentos de máxima histórica que a gente teve de ciclos passados, a gente pode esperar, então, quem sabe, um Bitcoin iniciando um movimento de consolidação no rompimento do topo histórico lá para novembro, dezembro desse ano. Ou seja, é como é proposto aqui pelo próprio investidor que desenvolveu esse estudo. Patience, paciência. A paciência é um atributo obrigatório para um investidor de qualquer mercado, desse aqui mais ainda, né, investidores? E olha só, as similaridades cíclicas, né? Olha só, nós temos aqui quatro momentos, né, do desenvolvimento do ciclo do Bitcoin. 2012, 16, 20, estamos vivendo o 2024 agora. E como a gente pode ver aqui, nós temos um mês de agosto que não costuma ser positivo, né, nos anos de halving, tá vendo? Comecinho de setembro, fim de agosto aqui, né? E nesse mês de agosto também uma queda bem forte que a gente teve. E a gente também vê as similaridades da gente ter, olha só, um topo, um topo, um topo e um topo, seguido de uma fase corretiva. Olha só, uma primeira fase corretiva que rola no mercado, certo? Depois a gente vive
um novo movimento de recuperação e um novo impulso de alta forte, tá vendo? Novo impulso de alta forte, tá tudo rimando aqui, vocês estão vendo? Aí a gente tem novamente a formação de um novo topo, um novo topo, um novo topo e um novo topo, e a entrada para uma nova fase corretiva, né? Uma nova fase corretiva que acontece ali nesse mesmo horizonte temporal, mais ou menos em agosto, né? Que é o que a gente está vivendo aqui. Enfim, esse período foi iniciado nesse ciclo lá, a janela de correção se abriu em março e se estendeu até o momento, até o mês atual, né? E aí a gente teve, então, depois, mais pro final do ano, tá vendo? O movimento de recuperação com o rompimento do topo, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E o chart até deixa a dúvida aqui. Em setembro a gente vai ter esse rompimento? Não sei. Talvez, se tivermos fortes catalisadores, pode até ser em setembro, senão a gente pode ter que esperar um pouquinho mais para ver esse movimento se consolidando um pouco mais para o final do ano, que é até, assim... Eu tô me preparando para isso, entendeu? Eu me preparo para ver o mercado aquecer legal lá pro final do ano. E aí, se alguma coisa se antecipar, melhor ainda, né, cara? Por isso que é bom você ter uma boa gestão das suas expectativas aí no mercado. Vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Junte-se a nós para a gente completar aqui aos 25 mil investidores que acompanham as nossas análises diariamente. Agradeço aí a cada um de vocês que faz parte aqui da nossa comunidade e deixo esse convite para você que está chegando agora aqui no canal, se juntar a nós. O canal dobrou de tamanho esse ano, tem projeções aí que ele vai dobrar de tamanho de novo em breve e, enfim, a gente segue na construção aqui da nossa comunidade cheia de propósito de liberdade de escolha, né, investidores? Aqui a gente investe para a gente ter liberdade de escolha, né? Então, faça parte você também aqui desse grande grupo de investidores que acompanham o conteúdo. E olha só, já entrando aqui para a gente falar de fatos interessantes aí, relevantes que têm acontecido nesses últimos dias, rolou uma transferência de 590 milhões de dólares em bitcoins, né, da Silk Road, que é aquela plataforma de pagamentos que existia na Darknet, né, investidores? E aí a Justiça dos Estados Unidos, enfim, interviu nessa plataforma aqui, capturou os bitcoins e esses bitcoins estão sob a custódia lá do governo americano, que enviou para a Coinbase, né? E existe um analista aí, importante analista do mercado, dizendo que dificilmente esses bitcoins serão vendidos, né? Aí o texto até fala, o governo também pode estar considerando custodiar ou negociar o Bitcoin, com base em uma recente parceria com a Coinbase Prime. Esses bitcoins foram enviados para a Coinbase, mas a Coinbase ela também é uma custodiante, né? Tanto que os ETFs de Bitcoin lá, quase todos a custódia é feita pela Coinbase. Então, quer dizer, a gente não pode inferir que esses bitcoins serão vendidos, né? E, inclusive, são uma quantidade de bitcoins até maior do que a do governo alemão, que o governo alemão estava vendendo lá naquelas semanas que passaram aí, né? Então é questão da gente aguardar para ver os movimentos. Com certeza isso aqui vai estar sendo traqueado, né? E aí a gente vai entender até que ponto isso pode gerar um impacto a nível de preço para o Bitcoin ou não. E uma movimentação interessantíssima, caras, aconteceu no Banco Central da Suíça e da Noruega, que reportaram que eles estão basicamente expostos a shares, tipo assim, papéis ou fatias, né, de fundos de investimento que tem exposição a MicroStrategy, né? Isso aqui, investidores, basicamente é Banco Central se expondo a Bitcoin. Isso é muito grande, cara. Isso é muito impactante mesmo. De certo modo, a gente já começa a ver a adoção de bancos centrais, não a adoção direta, mas a exposição de bancos centrais à variação de preço do Bitcoin. Isso aqui mostra pra gente que a gente está a um pequeno passo de ver bancos centrais comprando Bitcoin, né, se expondo diretamente ao Bitcoin. Porque isso aqui para mim deixa claro que assim, é o desejo do Banco Central de ter exposição à volatilidade do Bitcoin. E as ações da MicroStrategy acabam sendo aí um caminho legal para que esses bancos centrais façam parte desse contexto de adoção, né? Então, isso aqui é um fato extremamente relevante, né? E a Marathon Digital comprou mais 4 mil bitcoins, né, cara? 249 milhões de dólares. Eles já têm mais de 25 mil bitcoins aí sob a sua própria custódia. A Marathon, que é uma das maiores mineradoras de Bitcoin no mundo.
E o Bitcoin segue sendo notícia na mídia, né, investidores? Olha só, reportes da CNBC falando que o interesse em Bitcoin lá em Wall Street segue crescente, né? Quando a gente fala aí dos ETFs de BTC. Olha só. Bitcoin on pace for a negative quarter, but interest continues to grow across Wall Street when it comes to Bitcoin ETFs. Então, ela fala até sorrindo, né? Porque realmente, como eu tenho falado, o Bitcoin tem se tornado a menina dos olhos de Wall Street. E, enfim, o mercado institucional quer Bitcoin tanto quanto a gente hoje em dia. E a VanEck está fazendo projeções de Bitcoin a $325 mil ainda neste bull market, investidores. Eu, sinceramente, acredito que isso aqui é esticado demais, tá? É impossível? Não, impossível não é. Mas não acredito nessa projeção não, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Se você quiser também fazer a sua projeção e deixar nos comentários aí, até quanto que você acha que o Bitcoin deve chegar a nível de preço neste ciclo, para este bull market. Deixa a sua opinião nos comentários. E olha só, o Banco do Brasil passou a permitir Bitcoin como pagamento em planos de previdência. O texto não indica se o valor dessas contribuições será mantido em criptomoedas no plano de previdência ou que o resgate no futuro será em criptomoedas. Agora, que sentido faz você contribuir para um plano de previdência com Bitcoin para lá no futuro você receber em real? Você é louco, que sentido tem isso? Enfim, a gente não sabe exatamente como que vai ser esse procedimento aí, como que eles vão retornar esses fundos ao cliente, mas se retornar em real, brother, isso aqui não faz o menor sentido. Até mesmo se retornar em Bitcoin. Entendeu? A autocustódia acaba sendo mais proveitosa, eu acredito, do que a própria exposição aí e construção de um plano de previdência pagando em bitcoins. Para mim não faz o menor sentido, né? E a rapaziada mais recente aí que fala, porra, Adriano, queria ter chegado antes, a minha dor é ter chegado para esse mercado só agora, queria ter chegado antes e... cara, saiba você que você ainda faz parte do grupo dos early adopters, da galera que faz parte da adoção inicial das criptomoedas, né? Esse gráfico mostra pra gente uma comparação na adoção ao longo do tempo do Bitcoin, que na verdade aqui é a adoção das criptos, né? Olha só, cripto / azul escuro e internet / azul claro. E o momento em que a gente está vivendo hoje na adoção das criptos, investidores, é comparado com a adoção da internet nos anos 2000, né? Aqui no Brasil foi nos anos 2000 que a internet começou a se popularizar mesmo, vocês lembram? Eu tinha 13 anos nessa época e acredito que isso aqui faz todo sentido, tá? Não é tarde, é cedo ainda para você que chegou mais recentemente para o mercado. Cara, tem muita coisa para acontecer no mercado de criptomoedas e... é realmente comparável o que a gente está vendo hoje com a adoção da internet lá no começo desse milênio que a gente entrou. Então, investidores, a gente vai fechar aqui agora esse giro. Ó, o Bitcoin já cai um pouquinho ali, Bitcoin volátil no curto prazo, né, investidores? Mas a gente segue focado nessa grande trajetória ascendente que levará o Bitcoin para os nossos ranges ali de observação, que a gente acredita que o preço do Bitcoin deve chegar, né? Pelo menos ali nos $150 mil, ou quem sabe até nos $200 mil ainda neste ciclo. E seguimos pacientemente e ligados em tudo que acontece no mercado, então inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Deixem o like se gostaram do vídeo, o seu like é muito importante para os canais que você gosta, então sempre deixe aquele like, eu sempre faço isso também nos canais que eu curto, e a gente se vê amanhã em uma nova análise. Um forte abraço a todos. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.